Meus queridos irmãos e irmãs, nós voltamos aqui para o nosso último bloco, já infelizmente, é muita coisa para a gente conversar, né? A gente ficaria aqui semanas, né? Mas é uma alegria estar aqui com o Padre Eduardo, com o Tatá e com o Reinaldo, falando sobre a renovação carismática católica. No bloco anterior nós falávamos do Caris, eu fiz uma pequena provocação falando de uma fase que eu chamei de apologética, de uma apresentação, quase de uma justificativa da experiência que nós tínhamos diante de muitos que questionavam, que não entendiam, e de uma nova fase onde o próprio Santo Padre cria uma associação pública de fiéis e comunica isso para toda a igreja. Eu queria ouvir as considerações do Reinaldo sobre isso. O que você acha disso, Reinaldo? A gente pode, olhando para a história, identificar diversos acentos, né? A renovação vai dando atenção, ora a uma coisa, ora o estudo da pessoa, o exercício dos carismas, o senhorio de Jesus Cristo, batismo no Espírito Santo e assim por diante. Então, foi muito bom que a igreja exigiu de nós uma resposta sempre, da gente ter que estar sempre se explicando. Isso nos esmerou no cuidado com a graça do Pentecostes. Nós fomos estudar e hoje nós somos capazes de fazer uma abordagem católica, plenamente católica, da experiência de Pentecostes, né? Não há nada contra os irmãos, mas nós não temos hoje necessidade nenhuma, né? Podemos pegar os padres da igreja e fundamentar tudo, né? O magistério da igreja está aí. Então foi uma fase, como o Tatá disse, né? Dentre as muitas fases. E estamos entrando agora numa nova, em que nunca, era inimaginável, uns poucos anos atrás, uma inserção eclesial como essa que nós estamos vendo com o Caris, com o Papa Francisco, né? Eu acho que eu sintetizaria a intenção e a importância disso numa palavra, né? Serviço. Né? Ele está criando o quê? Um serviço único. Então nós vamos ter que nos assumir como um serviço a favor da igreja. E um serviço, não é? Porque o ICSA tem essa denominação, né? Tinha essa denominação. International Charismatic Renewal Service, né? Catholic. Mas ficou muito na teoria. Agora o Papa quer que a gente saia às ruas, quer que olhe pelos depreciados da vida e que leve a graça do batismo para todos na igreja. Então, nós temos que nos esmerar agora em servir, buscar a força prometida do alto para dar testemunho. Sereis batizados, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É para isso, primordialmente, que a gente recebe o Espírito, né? Então, exatamente. Serviço. Então, nesse bloco, a gente falar um pouquinho de projeção de futuro, de esperanças. Padre Eduardo, eu colocaria assim, olha, nova evangelização no poder do Espírito. Quais seriam, no coração do Senhor, meios que a gente não pode deixar de lançar mão para a difusão do batismo no Espírito Santo? É uma boa pergunta. Nós temos que usar todos os meios possíveis e imagináveis. A televisão, agora, o internet, não é? As pessoas estão todos conectados, têm seus aparelhos ali, de toda maneira possível, pequenos grupos, não é isso aqui, de toda maneira possível. Literatura, cursos, encontros, retiros, online também, através do internet. Exatamente. Tatá, o cardeal Ratzinger fez essa colocação profética a respeito da igreja sendo preservada, existindo no hoje através de pequenas comunidades. Sim. Como é que essa nova visão do Caris, como é que ela promove, na sua visão, a questão das comunidades? Exatamente disso. A experiência do Espírito, ela deve necessariamente nos levar a uma convivência fraternal. O Espírito, que é o Espírito de amor, o amor fraterno é a expressão do amor de Deus em nossos corações. Então, a comunidade é uma consequência lógica da experiência do Espírito.
E as pequenas comunidades possibilitam essa experiência fraternal mais próxima. Como nós estamos vivendo um mundo neopagão, como hoje em dia está sendo chamado, a experiência cristã não consegue mais viver nas grandes realidades paroquiais. Elas conseguem viver nas pequenas comunidades ou nas comunidades que se reúnem de maneira mais fraterna. Eu vejo que hoje em dia é o tempo dos pequenos grupos e das comunidades. Os pequenos grupos que se reúnem nas casas, em torno da palavra, da partilha de vida. E isso é claro que existem os momentos de celebração nas grandes assembleias. Mas os pequenos grupos que favoreçam a experiência do Espírito, que favoreçam a experiência do amor fraterno, favoreçam a experiência carismática, vai ser a grande força para a evangelização dessa sociedade contemporânea. Como foi no começo. A história da igreja mostra isso. No começo existia um mundo pagão e a semente era a comunidade pequena, a comunidade cristã que se reunia de casa em casa, como Paulo falava. Eu vejo que hoje em dia essa experiência do Espírito pode ser vivida nessas pequenas comunidades, nesses pequenos grupos, e o Caris favorece isso, porque, como o Reinaldo disse, é um serviço. Como o Padre Eduardo disse, é um serviço. Então, nós podemos servir a igreja oferecendo essas possibilidades todas. E toda a vida pensei que a comunidade, a pequena comunidade, é para onde nós devemos caminhar. Reinaldo, o Salvatore Martinez, presidente da Renovação do Espírito na Itália, numa das vindas dele ao Brasil, ele fez uma colocação que nos marcou muito, onde ele fala da diferença entre uma experiência vivida somente enquanto culto e quando ela passa a promover cultura. E aqui você foi um dos homens que Deus usou muito para falar, trazer para nós aquilo que a provocação de João Paulo II sobre cultura de Pentecostes. A minha pergunta aqui é a seguinte: para que a nossa experiência toque e transforme a sociedade, meios que a gente deve lançar ou coisas que a gente precisa parar de fazer, mudar, focos que a gente precisa dar, para que a nossa experiência não seja somente uma experiência de culto, de celebração, mas que ela também seja de cultura. O que você poderia colocar para nós sobre isso? Eu queria só retomar um pouquinho ainda a fala do Tatá, quando ele fala das pequenas comunidades, né? O Papa insiste muito em redes, né? Falando de redes, que o acento é no relacionamento fraterno. Então, consequência de Pentecostes, relacionamento fraterno, tinha tudo em comum. Isso precisa ser considerado em qualquer realidade, não só em comunidades, não só, né? Onde for, vai viver a graça de Pentecostes, você tem que desenvolver relações fraternas, de convívio, de amizade e tal. Então, é importante a gente não perder de vista isso. Você não pensa que a vida fraterna é só na comunidade que é para ser vivida. Claro, não. Né? No segundo ponto, eu penso assim: se nós assumirmos essa dimensão que o Papa está propondo, a nossa identidade toma um rumo que pode fazer de nós realmente instrumentos da grande renovação da Igreja. São João Paulo II, em 79, um dos primeiros pronunciamentos dele, ele falou assim que nós éramos um importante componente da renovação total da Igreja. Um componente, nós não somos a renovação da Igreja, mas somos um componente. Então, à medida que nós assumirmos como serviço, nós vamos estar ajudando a implantar a cultura do Pentecostes. Então, eu sei que é gostoso ficar lá no seu nicho, né, apenas, não quero aqui lançar a mão de estereótipos, né? Mas, enfim, daquilo que a igreja sempre criticou em nós, né? São os alienados, que se reúnem só para louvar, levantar a mão e tal. Não, não é que nós temos que ter uma combatividade política como outros movimentos têm, que é próprio deles. Nós não temos, mas nós não podemos nos quedar e nos contentar apenas com o culto. Nós temos que agora nos colocar a serviço. Já hoje a gente serve muitas pessoas que vêm para nós, né? Servimos, catequizamos, anunciamos querigmaticamente, isso se faz toda semana e é muito bom. Só que agora é hora de sair.
E agora é hora de assumirmos-nos como uma igreja em saída, né? E entender que recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins do mundo. Então, precisamos assumir isso. Assim, nós vamos fazer a diferença na renovação da igreja e vamos fazer brotar de uma maneira bem clara e expansiva a cultura do Pentecostes. O que é a cultura de Pentecostes? Resumidamente, é aquela cultura que tem e toma em consideração sempre o transcendental, que não fique só aqui no que imanente. Exatamente. Ela é transcendental e essa é a cultura de Pentecostes, a vida no Espírito. Isso. Essa é a novidade, né? A vida no Espírito, não só na carne, nós somos carnais, estamos aqui, mas é preciso buscar a vida no Espírito, tendo em consideração o poder do Espírito, né? Paulo, lá na carta aos Coríntios, na primeira, capítulo 15, fala assim, se nós colocamos as nossas esperanças somente naquilo que nós estamos vivendo, realizando, nós somos de todos os mais dignos de lástima. Verdade. Né? Então a gente tem que ter um olhar para frente e isso nos enche de esperança, porque o Papa está nos dando um bom direcionamento, que eu acredito que nós vamos aprender a conviver com isso e vamos nos abrir a isso, e ninguém precisa ter medo do outro, inveja do outro, ninguém está contra ninguém, nós queremos todos servir o mesmo Senhor e o mesmo estar a serviço do mesmo Espírito Santo. Nós já estamos chegando perto do fim dessa nossa mesa redonda. Queria recordar você que a mesa redonda que nós estamos realizando aqui é a 5ª parte de todo um especial que a Rede Século XXI preparou sobre a renovação carismática católica. A primeira parte, nós fizemos um overview, né, um recorte aí, desde Pentecostes até a Beata Helena Guerra, todos os diversos movimentos do Espírito, tudo aquilo que surgiu aí. Depois de Helena Guerra, nós fomos até a experiência de 1969, que o Padre Eduardo fez em Michigan. Depois nós fizemos um outro recorte de 69 a 79, quando a renovação chega ao Brasil e os primeiros 10 anos de desenvolvimento. Uma 4ª parte, que vai de 79 até a atualidade, e essa mesa redonda. Eu queria então agora pedir, de um modo muito breve, que vocês falassem para essa pessoa que é carismática ou para essa pessoa que está ouvindo pela primeira vez, ouvir falar agora de renovação carismática, uma palavra para essa pessoa, olhando para a igreja hoje e amanhã, né? Que dê a ela ânimo, que dê a ela sede, que dê a ela vontade de fazer essa experiência que vocês fizeram e mudou a vida de vocês. Jesus ressuscitado disse, não vão embora, espere a promessa de Deus. Vós sereis batizados no Espírito Santo e vão receber a força para servir. Amém. Eu faço as minhas palavras, a palavra para Eduardo. Então, desse modo a gente agradece a você e pedimos, Padre Eduardo, nos dê a bênção. E aí nós Deus abençoe todos vocês, que toda a plenitude de Deus desça sobre vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.